Vamos então na segunda parte do 10º capítulo. Nós terminamos ali a primeira parte falando do divórcio e vimos que aqueles que conseguem, né, realizar o trabalho com dificuldades, aguentando infidelidades, aguentando incompreensão, aguentando dificuldades, realizando as suas boas obras com amor, com renúncia, com fraternidade, é reconhecido e volta para o plano espiritual como um campeão, como um grande realizador. E aí nós vamos ver aqui que aqueles que não conseguem, é melhor a separação do que angariar débitos, né, através do ódio, da raiva, né, da incompreensão. Então ele coloca aqui: os que possuem semelhante comportamento, né, aqueles que conseguiram realizar a união apesar das dificuldades, dignificam todos os grupos espirituais a que se entrosam e venham dessa ou daquela religião, desse ou daquele clima do mundo. São escolhidos sob galardões de heróis verdadeiros por haverem abraçado sem revolta os que lhes espancavam a alma, sem repelir-lhes a afeição e a presença. Aqueles que verdadeiramente, né, conseguem ser abnegados são reconhecidos e eles fortalecem as redes às quais eles participam, independente de qual seja a religião, de que parte do mundo venha. A gente vê que o plano espiritual não olha, não está nem aí para a religião, para se é ateu, se não é ateu, se é espírita, se é judeu, se é budista, se é católico, se é protestante. Não importa. O que importa é a atitude, o que importa são as realizações, são os acertos, né? É isso que importa. No entanto, os que patenteiam incapacidade de perdoar as afrontas, conquanto se lhes lastime a ausência de grandeza íntima, são igualmente amparados no desejo de separação conjugal que revelem, adiando-se-lhes os débitos para os resgates futuros e concedendo-lhes as modificações que requeram. Então, entre uma união com ranger de dentes, com raiva, com rancor, é preferível a separação com fraternidade, com pelo menos uma amizade, né? com salvando alguma coisa daquilo que conseguiu até ali, e na próxima encarnação volta, às vezes como irmão, às vezes como pai e filha, mãe e filho, né? Ou até como cônjuges de novo, já num outro entendimento, numa outra compreensão e facilite terminar aquele aprendizado juntos, né? Se vem às vezes como filho ou como filha, fica até mais fácil terminar esse reencontro, né? Esse aprimoramento. Chegados a esse ponto, o homem ou a mulher continuam recolhendo o apoio espiritual que lhe seja preciso, segundo o merecimento e a necessidade de cada um, atribuindo-se tanta liberdade e tanto respeito ao homem quanto à mulher no que tange à renovação de companhia e caminho, com as responsabilidades naturais que lhes decorram das decisões. Então, tanto o homem quanto a mulher são amparados, né? E o que é importante é que mantenham as suas responsabilidades, né? Naquilo que foi colocado no plano espiritual para a reencarnação e nas obrigações aqui que decorrem das atitudes e do livre-arbítrio, das escolhas que foi feita ali na reencarnação. Assim acontece, ajuntou Amantino compreensivo, porque a divina providência manda exaltar as virtudes dos que amam sem egoísmo, sem desconsiderar o acatamento que se deve às criaturas de vida reta, espoliadas no patrimônio afetivo. Então, eles têm que ajudar, têm que exaltar aquele que ama incondicionalmente, aqueles que estão no caminho, mas aqueles que ainda não conseguem amar incondicionalmente, que ainda estão trilhando após, ainda estão trilhando uma série de coisas, vão ser amparadas também, vão estar ali, vão ser ajudadas para que possam caminhar e um dia conseguirem amar incondicionalmente também. Os executores das leis universais, agindo em nome de Deus,
não aprovam a escravidão de ninguém e em qualquer sítio cósmico se propõem levantar consciências livres e responsáveis que se elevem para a suprema sabedoria e para o amor supremo, veneradas e dignas, ainda mesmo que para isso escolham multimilenárias experiências de ilusão e de dor. Então eles querem ajudar espíritos livres, né? Sejam homens, sejam mulheres, seja qual for a religião, em qualquer sítio do planeta. Porque vamos lembrar que conforme a região do planeta, as leis morais são diferentes, as leis para casamento e para uniões são diferentes. Nós estamos falando aqui a década de 50, graças a Deus isso mudou muito, mas ainda existem países em que as leis são retrógradas, são lá da Idade Média. Então não importa quais são as leis dos homens, o que importa são os desígnios e as leis de Deus. Todos serão auxiliados para que alcancem a liberdade, alcancem a sabedoria, alcancem o conhecimento, mesmo que isso leve múltiplas encarnações, né, milenares, que isso seja uma trajetória milenar. Vai ter sempre auxílio, vai ter sempre os que estão ali prontos para ajudar. Impressionado, inquiri sobre a moral nos países terrestres onde um homem guarda o direito de possuir várias esposas. Amantino, porém, destacou que a poligamia, mesmo aparentemente legalizada entre os homens, é uma herança animal que desaparecerá da face do mundo e que, em nos achando numa instância inspirada pelos ensinamentos do Cristo, não nos cabe olvidar que perante o Evangelho basta um homem para uma mulher e basta uma mulher para um homem. Vamos lembrar de novo, né? Paulo de Tarso, nem tudo que é lícito me convém. Então não importa a lei dos homens, o que importa são os desígnios divinos. Então nós temos que olhar para dentro e buscar na nossa consciência, porque na nossa consciência estão os desígnios de Deus, estão as leis de Deus e principalmente na nossa consciência estão a ficha daquilo que nós marcamos no plano espiritual, no nosso roteiro e nos propusemos a fazer aqui. Para que a gente possa buscar o nosso caminho, temos que buscar isso no nosso interior, na nossa consciência. Né? Por isso que é tão importante na reforma íntima o auto-perdão. Porque quando nós nos perdoamos, nós estamos mais livres para que possamos caminhar e buscar dentro de nós consertar os nossos erros. Porque o que importa são os nossos acertos. Os erros serão consertados, mas nós estaremos sempre recebendo auxílio e amparo através dos nossos acertos. Isso é que é importante. Ponderou que há provações e circunstâncias difíceis em que o homem ou a mulher são chamados à abstenção sexual, no interesse da tranquilidade e da elevação daqueles que o cercam. Situação essa que não modificam sem alterar ou agravar os próprios compromissos. Então tem aqueles que estão programados para vir para a Terra para serem celibatários, né? Para manterem, como ele diz aqui, uma abstenção sexual. Isso não tem nada a ver com ser padre, não tem nada a ver com o celibato obrigatório, não estamos falando aqui das leis dos homens, não estamos falando aqui de verniz social, porque o celibato obrigatório, ele acarreta uma série de dívidas e uma série de problemas que o mundo está cheio aí de filhos de padres. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de abstinência sexual já pré-estabelecida e concordada no plano espiritual para o aprimoramento e para o estudo no planeta, para as realizações que têm que ser feitas no planeta. Vamos lembrar lá no livro Os Mensageiros, aquele irmão que teria que se manter solteiro, né, ter uma abstinência sexual, inclusive para ter um trabalho mediúnico de cura no planeta Terra, e que ele criaria 6 espíritos amigos que viriam para ele para ser criados por eles, que o ajudariam no trabalho que ele iria realizar de cura como médium
ostensivo, ele abandona esses 6, ele abandona a mediunidade dele, ele se casa, ele tem um filho, ou seja, ele enfia o pé pelas mãos. Não tem nada errado em se casar, não tem nada errado em constituir família. Aos olhos dos homens, ele era uma pessoa acordada, uma pessoa digna. Só que, para a espiritualidade, ele tinha enfiado o pé na jaca. Ele não criou os 6 que ele tinha que criar, ele não desenvolveu a mediunidade, não realizou aquilo que tinha que fazer, ele havia concordado numa abstinência sexual, ele não fez. Então, ele só angariou problemas e dívidas para ele quando ele retornou. É isso que ele está colocando aqui. Então, alguns são chamados à abstenção sexual no interesse da tranquilidade e da elevação daqueles que o cercam. Então, para que essas energias sexuais sejam usadas em outra atividade. Não existe nada de errado também no sexo, mas existem determinadas situações em que essa abstinência é necessária para que essa energia sexual seja ativada e exercida em outros propósitos. Então, situação essa que não modificam, quer dizer, se eles modificarem, vão alterar ou agravar os próprios compromissos, que é o que aconteceu com esse irmão lá no livro, vamos relembrar, nos Mensageiros. Perguntei se a casa providenciava auxílio conforme a extensão dos erros. Ele redarguiu, bem-humorado, que o auxílio se verifica justamente pela extensão dos acertos. Olha que lindo! O auxílio nos é dado justamente pela extensão dos nossos acertos, não dos erros. Por isso é tão importante o auto-perdão. A gente não tem que martelar nos erros. A gente tem que olhar para os nossos defeitos, arregaçar as mangas para modificá-los. Mas a gente tem que aumentar as nossas qualidades e olhar para os acertos. Para os nossos acertos que nós temos que ter um olhar maior, e é em cima dos nossos acertos que receberemos auxílio da providência divina. Quanto mais exato o espírito reencarnado na prática dos deveres que lhe competem, mais amparo recolhe nos dias obscuros em que resvale no desatino. Então, quanto mais acerto tivermos, quanto mais estivermos dentro daquilo que nos comprometemos a fazer, mais ajuda teremos na hora que dermos uma escorregada, né, que a gente der uma enfiada ali no pé, na jaca. Qualquer pedido de ajuda ali formulado antes de tramitar é analisado à luz de contabilidade segura pelo documentário pertencente ao candidato para quem se requisita a favor. Então, é analisado ali através de um documentário pertencente a quem se requisita a favor. Então, eles ali, os juízes, os julgadores, todo um conselho que é montado ali para acertar as coisas, vai ver um documentário da vida passada, daquilo que foi feito ali no plano espiritual, daquilo que o próprio reencarnado colocou na sua ficha que ele queria passar, naquilo que ele está fazendo. Então é montado ali, né, uma conta de chegar entre débitos e acertos para se ver qual é o tipo de auxílio que vai ser dado àquele que está reencarnado. Acertos como haveres, desacertos por débitos. Somados uns e outros, verifica-se de imediato até que ponto será possível ou aconselhável o atendimento, determinando-se a média do auxílio atribuído a cada petitório individual. Quer dizer, vai se ver se vai ser aconselhável ou não o auxílio, né? E se aquele petitório vai poder ser atendido ou não, conforme o merecimento, e principalmente se esse auxílio vai ajudar ao desenvolvimento do reencarnante ou se vai atrapalhar, porque às vezes o auxílio pode fazer com que ele descambe, com que ele escorregue mais ainda. Então aquela banca julgadora vai analisar tudo, né? Olha como nós somos assessorados, bem assessorados, como tem no plano espiritual todo um trabalho para que esse auxílio chegue na hora certa e na medida certa. Salientou, entretanto,
que nessa clara aplicação do direito, muitos requerimentos de socorro nas diligências empreendidas se transformam automaticamente em provisões de corrigenda. Então, em vez de atendimento de socorro, vira uma corrigenda para que aquele que está reencarnado possa voltar para o caminho correto. Olha aqui. Então, salientou, entretanto, que nessa clara aplicação do direito, muitos requerimentos de socorro nas diligências empreendidas se transformam automaticamente em provisões de corrigenda. Por quê? Se escasseassem créditos aos interessados, sobejando dívidas, o resguardo assumia a forma de emenda, o que às vezes irritava os solicitantes sem que lhes fosse possível modificar o curso da justiça. Olha como é interessante, né? Quando vai lá ver como é que as coisas estão, aquele que está ali está fazendo um pedido de ajuda, mas quando vai ver como as coisas estão, eles vão lá para uma emenda de corrigenda e não para aquele socorro que foi pedido, porque era necessário ali uma corrigenda. O socorro iria atrapalhar mais do que ajudar. Então, por isso, um grupo, né? Um grupo de estudo ali para ver se o seu auxílio vai ser realizado e como vai ser realizado. Nesse sentido, as preces, ou mesmo apenas as vibrações de alegria e reconhecimento de todas as criaturas encarnadas ou desencarnadas, beneficiadas pelos requeredores, funcionam à guisa de abonos e calções, de significado muito importante para cada um, tanto ali quanto em qualquer lugar, sublinhou Amantino convincente. Ou seja, as preces de tanto quem está encarnado como de quem está desencarnado para aquela pessoa ou para aquela situação, às vezes é a melhor forma de ajuda, é a melhor ajuda para aquele que está ali. É receber o auxílio, as vibrações, as energias das preces dos encarnados e dos desencarnados. Creia ou não na imortalidade, qualquer pessoa é alma eterna. Não importa a religião, não importa o que ela crê. Se ela crê ou não na imortalidade, ela vai ser sempre, né, um ser eterno que vai ser sempre auxiliado pela providência divina. Por isso, independentemente da própria vontade, as leis da criação marcam no caminho de todo espírito os bens ou os males que pratique, devolvendo frutos na base da sementeira. Então, devolvendo os frutos na base da sementeira. Então, nós vamos recolher os frutos conforme semeamos. A sementeira, a semeadura, né, ela é facultativa, né? Nós vamos semear ou não, mas a colheita é obrigatória. Então, é o que ele está colocando aqui. Conforme a base da sementeira, vai ser devolvido os frutos, né? Conforme a base da sementeira, ou vai ser devolvido os espinhos. Vai depender de nós, né? Efetuando-se o aperfeiçoamento moral de etapa em etapa e compreendendo-se a existência física por aprendizado da alma, entretecido de acertos e desacertos, com raras exceções, a individualidade em qualquer plano da vida é apreciada e sustentada, acima de tudo, pelo rendimento de utilidade com que se caracterize no bem comum. Olha o que ele está colocando aqui. Nós, através da nossa elevação moral, que é por etapas, né? Não existe salto quântico, de pouquinho em pouquinho, né? Compreendendo suas dificuldades da existência física, todos nós seremos recompensados, seremos ajudados através do trabalho, do nosso trabalho em benefício do bem comum. Nós seremos reconhecidos pelo aquilo que fazemos para a comunidade, para os outros, não para mim mesmo. Vamos lembrar que o que mais nos atrapalha é o egoísmo. O egoísmo nos prende a esse planeta, o egoísmo atravanca o nosso desenvolvimento, a nossa elevação. Justamente por isso, porque nós seremos
ajudados, nós seremos observados pelas nossas realizações para a comunidade, para os outros. E o egoísmo faz com que a gente diminua, quando não deixe de realizar isso, ou às vezes realiza um pouco, mas diminui, o egoísmo diminui as nossas realizações, o nosso desenvolvimento naquilo que nós viemos fazer no planeta, que é servir. Jesus colocou que ele veio para servir, ele, Jesus, veio para servir. Então nós temos que tê-lo como exemplo, ele não veio para ser cultuado, ele veio para ser imitado. Ele tem que ser o nosso exemplo e nós também temos que, com o exemplo dele, aprender a servir cada vez mais e cada vez melhor. Isso, destacou o juiz, é princípio geral da natureza, né? O plano de vida é apreciado e sustentado acima de tudo pelo rendimento de utilidade com que se caracterize com o bem comum. Isso, destacou o juiz, é princípio geral da natureza, é lei de Deus. A árvore benfeitora atrai a defesa imediata do pomicultor. Animal prestimoso recebe do dono cuidados especiais. Lícito que a pessoa, quanto mais valor demonstre para a coletividade na terra ou em outras paragens, mais devotamento receba das esferas superiores. Quanto mais dá, mais recebe. Por isso que Jesus pergunta, né, que tendes? Porque dentro daquilo que nós temos para dar, vai ser a medida que nós receberemos. Por isso que na nossa oração, que Jesus nos ensinou, nós colocamos: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sempre na mesma medida que nós damos, nós recebemos. Isso é muito importante que a gente entenda, para que a gente possa realizar o nosso desenvolvimento. De nossa parte, nenhuma objeção. Todas as ponderações articulavam-se ali em direito líquido, espontâneo. Enunciei o propósito de saber como se operavam as audiências. Todavia, diante da recusa de Félix, que não concordava em alterar o serviço, Amantino propôs se ouvisse pelo menos um caso, ali mesmo no gabinete, para que mostra ligeira me fosse facultada. O Félix não queria entrar na audiência, mas o Amantino falou que ali mesmo no gabinete fechado, ele ia dar mostra de um caso, para que ele pudesse assistir, para ele entender tanto por que o Félix não quer entrar na audiência, como para ele entender mais ou menos como funciona. O instrutor anuiu, solicitando, porém, a presença de 2 sentinelas capazes de guarnecerem a entrada. Perdão, então a gente vê que o Félix anuiu, mas pediu 2 sentinelas ali para guarnecer a entrada. Nós vamos ver por quê. Estranhei a exigência do amigo, cuja simplicidade me habituara a venerar. No entanto, o inesperado se encarregaria de sossegar. Ele ia entender ali na frente por que o Félix pediu dois guardas. Descerrada a passagem, uma senhora triste compareceu. Assinalando a presença de Félix, esqueceu-se da autoridade de que Amantino se achava revestido e precipitou-se na direção do instrutor, prosternando-se de joelhos. Por isso que Félix não queria entrar. Ela já nem olhou mais para o juiz, ela foi direto para o chefe, né? E se ajoelhou ali na presença de Félix. Félix acenou para os guardas e recomendou que a levantasse. Apenas aí cheguei a entender que o mentor se preparara de antemão a rejeitar qualquer manifestação de idolatria, fugindo à lisonja que ele usualmente não suportava. Ele, como um espírito esclarecido, humilde, não suportava aquelas manifestações de idolatria, uma pessoa ajoelhada ali aos pés dele. Por isso ele quis os guardas para que eles a levantassem e mantivessem ela de pé. A recém-chegada
Não obstante contrafeita, foi constrangida pelos guardas, a falar de pé, mantida por aqueles que a sustentavam. Instrutor, tenha compaixão de nós, chorou a mulher, entregando-lhe os autos que trazia. Roguei proteção para minha filha e vejo o resultado. Manicômio, manicômio. Coração de mãe concorda com isso? Impossível, impossível. O benfeitor leu a peça e obtemperou. Jovelina, sejamos fortes e razoáveis. O despacho é justo. Justo? Pois o senhor não conhece minha filha? Ah, sim, disse Félix, com indefinível tristeza a lhe velar no semblante. Iria Valetre, lembro-me bem de quando se ausentou, há 36 anos. Casou-se aos 18 e se desligou do marido, homem digno, aos 26, unicamente porque não pudesse o companheiro sustentar-lhe a vocação para o luxo desmesurado. Em 8 anos de ligação conjugal, nunca se portou à altura dos compromissos e praticou 6 abortos, abandonando o lar e afundando-se em prostituição. Foi convidada indiretamente e por várias vezes, sob a inspiração de amigos daqui, para que se afastasse dos hábitos dissolutos, fazendo-se mãe respeitável de filhos que, embora nascidos do sofrimento, se lhe transformariam com o tempo em tutores e companheiros abnegados. Diversos tentames foram empreendidos. Iria, no entanto, expulsou todos os filhinhos, arrancando-lhes do seio o corpo em formação. 6 abortos até agora, e até agora nada fez que lhe recomende a permanência no mundo. Olha a colocação de Félix. Para que serve esta alma da Irínia no mundo? Se ela está enfiando os pés pelas mãos, se ela já fez 6 abortos, ela já matou 6 irmãos que iriam ali para junto dela. É isso que ele está colocando para esta mãe. Não lhe consta da ficha o mínimo gesto de bondade à frente dos semelhantes. Ela própria se entregou de bom grado aos vampirizadores que lhe desgastam as energias. E a nossa casa não lhe opôs contradita a vontade de viver assim, obsidiada, para que não continue convertendo o claustro materno em antro da morte. Então a casa permitiu que ela vivesse assim obsediada para que ela parasse de matar os seres que estavam vindo ali no seu útero. Então, para que ela parasse de arranhar dívidas, a casa permitiu que ela ficasse ali na mão dos vampirizadores, senão ela ia continuar enfiando os pés pelas mãos. É isso que Félix está mostrando para essa mãe sofrida que está aqui pedindo uma intercessão pela filha. E deixando entrever funda melancolia no olhar, rematou, enlaçando-a com paterna solicitude. Ah, Jovelina, Jovelina, quantos de nós aqui teremos filhos amados nos hospícios da terra? O manicômio é também refúgio levantado pela divina providência para expurgar nossas culpas. Olha o que o Félix está colocando. Não existe peça sobressalente na terra. Não existe nada aqui que não tenha um sentido. Como diz Emmanuel, indiretamente sempre o mal trabalha para o bem. O que ele coloca aqui, o manicômio é também refúgio levantado pela divina providência para expurgar nossas culpas. Volte aos afazeres e honre a filha trabalhando e servindo mais. Seu amor de mãe será junto de nossa Iria, assim como a luz que remove as trevas.
Então ela, através do amor dela, através do trabalho ali no plano espiritual e das orações dela, ela vai estar indiretamente ajudando a Iria, que está ali onde ela tem que estar para não continuar errando. A requerente fitou os olhos do instrutor, olhos que lhe falavam de recôndito martírio moral, e agradeceu, engasgada de angústia, beijando-lhe a destra com humildade. Olha aqui o que ele coloca. Olhos que lhe falavam de recôndito martírio moral, ou seja, um espírito que estava ali elevado, porque passou por martírios morais, porque ele se elevou a duras penas. Ele está ali naquela posição por merecimento, por mérito, por ter se iluminado através de degrau por degrau, com muita dificuldade. Então ela viu naquele olhar um espírito elevado por direito, por trabalho, por mérito. Então é isso que ele coloca aqui. Olhos que lhe falavam de recôndito martírio moral, e agradeceu, engasgada de angústia, beijando-lhe a destra com humildade. A sala retomou a feição própria, mas a entrevista não estimulou comentários. Separei-me dos novos amigos, e a poucos passos, fora do edifício, despedi-me também de Félix. Mais algumas horas e entrei na clínica de nervos em Botafogo. Marina, sobre as atenções de Moreira, dormia agitada. Então ele saiu dali, daquele aprendizado, voltou para a terra. Em algumas horas ele voltou para a terra e se encontrou ali com Moreira, que estava ao lado de Marina, no manicômio, que dormia agitada. Vamos continuar estudando e aprendendo com André Luiz no próximo capítulo.